Pronto. Então, a gente já viu as lesões do sistema nervoso central, como é que a gente faz o tratamento dessas lesões, dessas doenças. E agora a gente vai começar a ver as lesões do sistema nervoso periférico e depois as lesões que acometem lá a placa motora, tá? Que é a junção entre um neurônio e um músculo, para a gente ver como é que a gente faz o tratamento desses pacientes. Vamos começando. Acho que falta poucas pessoas entrar, né? Vamos devagarzinho que dá tempo o resto do pessoal entrar. Neuropatia. Então, vamos voltar lá para a neuropatia. Vocês lembram quando a gente viu neuropatia? A gente viu diferença entre neuropatia e as miopatias, que eu frisei bastante para vocês a diferença da neuropatia, do acometimento muscular, ou seja, do comprometimento da força lá nas neuropatias e lá nas miopatias. Qual é a diferença? Quem lembra? Quem lembra a diferença? Na neuropatia, a gente tem um comprometimento de força mais o quê? Proximal ou distal? Eita! Então, lá nas neuropatias, minha gente, a gente tem um comprometimento de força mais distal, diferente do que o que a gente encontra lá nas miopatias, que é um comprometimento de força mais proximal, tá? Isso é uma grande diferença quando a gente vai avaliar um paciente. O paciente chega para a gente olha e a gente já detecta que esse paciente ele está com comprometimento de força e esse comprometimento de força ele é mais distal. Então, isso já leva a gente a dar uma avaliada melhor se isso não está relacionado com uma neuropatia. Mas a neuropatia tem vários outros componentes. Vamos ver quais os outros componentes. Então, neuropatia nada mais é do que lesão nos nervos. Quando a gente tem uma lesão lá nos nervos, e essas lesões elas se manifestam com alteração motora lá do neurônio motor inferior, ou seja, a gente vai ter um quadro de fraqueza muscular mais predominante distal, a gente vai ter uma alteração na sensibilidade e a gente tem comprometimento autônomo. Então, isso caracteriza o quadro das neuropatias, tá? Diferentemente das neurites. Então, a gente tem um componente de neuropatia, a gente tem um componente de neurite. O que diferencia neuropatia e neurite? Tá? As neuropatias, ela tem uma origem degenerativa. Então, a gente tem um nervo que ele é comprometido devido a uma degeneração. E as neurites? As neurites, a gente vai ter um nervo que ele é comprometido devido a uma inflamação. Então, o próprio nome, ele já diz, né? IT. Neurite, it vem de inflamação. Então, a gente vai ter ali um processo inflamatório ou vai ter um processo infeccioso ali no nervo que vai gerar ao comprometimento desse nervo. Então, quando a gente fala em polineuropatia, a gente está falando que existe vários nervos comprometidos, tá? Poli vem de muitos. Então, polineuropatia, existe vários nervos comprometidos e esses nervos foram comprometidos devido a uma degeneração.
Quando eu falo em polineurite, eu estou dizendo que vários nervos foram comprometidos, mas esses nervos foram comprometidos devido principalmente a um processo inflamatório. Além disso, eu posso ter um único nervo comprometido, isoladamente. E aí, se esse nervo ele é comprometido devido a um trauma, devido a uma compressão, um estrangulamento, a gente chama isso de mononeuropatia. Mono vem de um. Então, mononeuropatia é quando a gente tem um único nervo comprometido, e esse nervo ele é comprometido devido a um processo de um trauma, devido a um processo de uma compressão desse nervo, devido a um estrangulamento desse nervo. A gente também pode ter uma mononeurite, tá? Uma mononeurite é quando a gente tem um único nervo que ele é comprometido devido a uma inflamação. Então, a gente vai ter um processo inflamatório, e esse processo inflamatório ele vai comprometer um único nervo. Então, o próprio nome ele vai orientar a gente o que está acontecendo com o paciente. Aqui a gente vê um pouco a distribuição, certo? Desse quadro de lesão de nervo. Então, quando eu tenho uma polineuropatia, eu vou ter vários nervos comprometidos. O comprometimento ele é mais distal e ele tem uma característica simétrica. Então, eu comprometo os dois membros de uma forma simétrica, eu comprometo as duas mãos de uma forma simétrica, eu comprometo as minhas duas pernas de uma forma simétrica, ok? Quando eu tenho uma mononeuropatia, eu vou ter um comprometimento isolado. Então, eu posso ter um comprometimento lá do nervo mediano, tá? Uma mononeuropatia lá do nervo mediano. Então, eu vou ter a sintomatologia só na região em que o nervo mediano, ele inerva. Então, os músculos que são inervados pelo nervo mediano vão ser os únicos que vão ser comprometidos na mononeuropatia, porque vai ser o único nervo que vai estar comprometido. Existe ainda uma outra possibilidade, um outro caso. Eu posso ter uma mononeuropatia múltipla. O que seria isso? Seria eu ter o comprometimento de mais de um nervo, só que de uma forma isolada no corpo. Então, eu posso ter um nervo lá no membro inferior comprometido e um nervo lá no membro superior comprometido. E aí, isso vai me gerar uma mononeuropatia múltipla. É mais de um nervo comprometido e eu tenho o acometimento dos músculos relacionado a este nervo, tá? E por que isso não poderia ser uma polineuropatia? A polineuropatia, a gente vai ter os sintomas simétricos dos dois lados do corpo. Aqui a gente tem nervos específicos em locais diferentes sendo comprometidos, certo? Então, eu não tenho os dois ombros aqui sendo comprometidos, eu não tenho as duas pernas aqui sendo comprometidas. Eu tenho apenas um nervo específico em uma perna, um nervo específico lá no braço sendo comprometidos. Vocês entenderam? Pronto. E eu ainda tenho um mais complexo que a gente chama de plexopatia.
A plexopatia é quando a gente tem todo o plexo. Então, a gente tem um plexo braquial, que esse plexo ele pode ser comprimido. Eu posso ter uma compressão dele lá no ombro, e se ele for comprimido lá no ombro, eu vou ter todo o meu membro superior comprometido, porque o plexo ele vai para todo o membro superior. E eu tenho o plexo também lombosacral. Se eu tenho o plexo lombosacral comprometido, eu vou ter o meu membro inferior, todo o meu membro inferior comprometido, porque o plexo ele vai para todo o membro inferior. Então, a gente tem quadro de mononeuropatia, de polineuropatia, a gente tem um quadro ainda de uma monineuropatia múltipla, a gente tem um quadro de mononeurite, quando é decorrente de uma inflamação, a gente tem um quadro de uma polineurite, quando também é decorrente de uma inflamação, e a gente tem um quadro de uma plexopatia. Então, e cada um desses vai ser decorrente do quadro clínico do paciente e da origem, tá? Qual é a origem? O que está causando aquele comprometimento do nervo? É um quadro de degeneração, é um quadro de inflamação, para mim saber se é uma neuropatia ou para mim saber se é uma neurite. E para mim saber se é mono ou poli, eu preciso saber se o comprometimento é em mais de um membro ou se é apenas em um membro isoladamente. Aí eu consigo determinar o que o meu paciente ele tem. Entendeu, Vitória? Pronto. Quanto à etiologia, tá? A gente tem algumas etiologias. A gente tem quadros genéticos que podem levar a esse surgimento dessas polineuropatias, tá? Essa degeneração desses nervos. Então, uma síndrome bem clássica é a síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Então, essa síndrome é uma síndrome que o paciente ele é bem característico. Quando você olha para o paciente, você percebe que há uma diferença entre a panturrilha do paciente. Então, o paciente ele tem uma atrofia do nervo fibular. E aí, uma das panturrilhas dele vai ser atrofiada em comparação à outra. Ele vai ter uma fraqueza nesta perna e ele vai ter um pé bem cavo. Quando você olha para o pé dele, você vê um aumento da cava. Então, quando você vê um paciente que tem essa alteração na panturrilha, que tem esse pé cavo, você desconfia que ele possa ter alguma alteração genética, como é o caso da síndrome de Charcot-Marie-Tooth, tá? Então, precisa ser investigado por um neurologista para ver se não é. Outras causas das polineuropatias, a gente tem causas infecciosas, como o vírus de herpes zoster, que pode levar a uma degeneração, tá? A hanseníase também pode fazer isso. A síndrome de Guillain-Barré também pode levar a esse quadro de degeneração. A gente tem causas de alterações metabólicas, como é o caso da diabetes,
tá? Principalmente, um dos principais casos que a gente encontra hoje em dia de polineuropatia é a diabetes, né? Que é muito comum na população brasileira e de todo mundo. Então, a diabetes, o alcoolismo também pode levar a um desenvolvimento de uma polineuropatia. O trauma, de origem traumática, a gente tem, por exemplo, um choque elétrico, tá? O paciente acabou de levar um choque com alta voltagem, ele pode comprometer o nervo. Ele pode levar uma radiação muito grande. Então, ele foi fazer algum procedimento em um lugar que emite radiação e ele foi submetido a essa radiação muito forte. E aí, essa radiação fez com que o nervo começasse a degenerar. Então, isso também é causa de degeneração e surgimento de uma polineuropatia. Algumas doenças que comprometem o tecido conjuntivo, tá? Como a poliartrite. A poliartrite, ela pode levar também a esse comprometimento dos nervos. O lúpus eritematoso sistêmico também é uma doença sistêmica que pode comprometer os nervos. E algumas substâncias tóxicas, como o caso do chumbo. Então, o chumbo em alta dosagem no corpo, alguns metais pesados, como o ouro em alta dosagem no corpo, pode levar também ao comprometimento dos nervos. E aí a gente desenvolve um quadro de polineuropatia. Quanto à classificação dessas polineuropatias, a gente tem a classificação quanto à evolução. Então, ela pode ser aguda, se a evolução dela é em torno de dias, tá? Até 7 dias, ou seja, em torno de dias até uma semana. E aí a gente encontra as inflamatórias, as de origem imune, as de origem por substâncias tóxicas e as que têm um comprometimento vascular. Ela pode ser também subaguda, que aí ela leva um tempo de evolução para desenvolver o quadro clínico de semana até meses, e aí é onde a gente encontra as metabólicas, as tóxicas, às vezes, quando a gente tem um material pesado, tóxico, mas que ele não tem, que ele não é tão ofensivo ao corpo, e aí ele precisa ser acumulado em uma quantidade muito grande no corpo. Então, a gente passa um período bem maior para desenvolver a polineuropatia, tá? As nutricionais também. A gente tem as crônicas, como é o caso das hereditárias e das metabólicas, que elas levam um período muito grande no desenvolvimento e na evolução da sintomatologia. Quanto ao tipo de nervo afetado, a gente pode ter um nervo que ele é afetado a parte motora, comprometimento motor, a parte sensorial, seja sensitiva, pode ser mista, tá? Ou seja, a gente tem o comprometimento motor e sensorial juntos, ou pode ser autonômica, tá? Com comprometimento autônomo. E o quadro clínico que o paciente vai desenvolver e que a gente precisa identificar, avaliar para depois tratar. Então, se a gente tem uma lesão de nervo, a gente tem uma lesão de neurônio motor inferior. Lesão de neurônio motor inferior, uma coisa clássica que a gente tem é uma atrofia grande, né?
Então, são pacientes que vão desenvolver uma grande atrofia muscular. Essa atrofia, ela é nas polineuropatias simétricas, ela é simétrica, tá? Ela tem origem aqui pelos membros inferiores, depois ela vai ascendendo para os membros superiores, depois ela passa para o tronco e por último ela chega lá nos músculos mais próximos à cervical. Isso, a mesma coisa acontece com a fraqueza muscular, não é isso? Porque a gente tem um comprometimento da força muscular e é essa força muscular que faz com que essa atrofia vá aumentando. Então, esse comprometimento da força muscular, ele é maior em membros inferiores, inicia pelos membros inferiores e ele vai ascendendo em direção à parte da cabeça. Esse comprometimento, lembrando, ele é simétrico, ou seja, atinge os dois lados do corpo de uma forma simétrica. Lesões de neurônio motor inferior, a gente vai ter uma diminuição de tônus, a gente vai ter uma diminuição dos reflexos, então a gente vai ter uma hipotonia. Então, os músculos, eles vão ser o quê? Flácidos. A gente vai ter uma hiporreflexia ou uma arreflexia, que é a diminuição ou a ausência dos reflexos. Uma outra coisa bem característica de lesão de neurônio motor inferior são as fasciculações que a gente encontra no músculo, não é? Que a gente já falou bastante sobre essas fasciculações na disciplina anterior, não é? Aquelas contrações involuntárias que o músculo ele vai apresentar. Então, essas fasciculações ele vai apresentar em lesão do neurônio motor inferior. O paciente ele apresenta cãibra, ele apresenta espasmos musculares. A dor neuropática, que ela é bem característica das neuropatias. Então, é aquela dor em quê? Em queimação. Então, é só lembrar do paciente com diabetes. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter tido contato com alguém com diabetes. Todo mundo aqui já teve contato com alguém com diabetes? E aí, pessoal? Pronto. Então, quando eu quero tentar lembrar dos sintomas de um paciente com polineuropatia, eu tento lembrar do que acontece em um paciente com diabetes, tá? Porque o paciente com diabetes, ele é um paciente que ele vai apresentar polineuropatia. Então, o que é que o paciente com diabetes ele se queixa? As primeiras coisas que ele se queixa é de uma dor em queimação lá nos pés, não é isso? Ele vai se queixar, meus pés estão queimando demais, hoje meus pés estão queimando. Então, o tipo de dor da polineuropatia é uma dor em queimação. Ele queixa que os dois pés estão queimando, então a gente tem uma distribuição simétrica. E ele se queixa inicialmente que é nos pés, então a gente tem um início pelos membros inferiores e depois é que vai subindo. Então, se vocês tentarem associar o quadro desse paciente, vocês conseguem assimilar algumas coisas do quadro clínico de um paciente com polineuropatia, para não ter que estar decorando os sintomas, tá? O paciente, ele apresenta alteração sensorial, tá? Então, ele pode apresentar uma
diminuição na sensibilidade, ele pode apresentar o que também? Ele pode apresentar o que a gente chama de alodínia. Alguém lembra o que é alodínia? Alodínia é quando a gente sente dor a um estímulo que não causa dor. Então, esses pacientes, eles podem apresentar alodínia quando eles já estão em um quadro mais avançado, tá? E a gente precisa tratar essa alodínia, que é um tratamento um pouco mais complicado de fazer, porque tudo nele vai causar dor, até o toque, o mínimo toque vai causar dor nesse paciente. Então, o TENS, nem pensar em colocar um TENS, ele vai sentir uma dor terrível com o TENS. Tocar no paciente, vai sentir uma dor terrível. Então, você fica, e agora? O que é que eu vou fazer para tratar essa alodínia? Já já a gente vai ver. Ele apresenta alterações no equilíbrio, né? Então, começa com alteração no equilíbrio, com essa fraqueza nos membros inferiores, e a maioria evolui para quê? Para o comprometimento no tornozelo. Então, eles começam a apresentar luxações ou subluxações frequentes no tornozelo. Então, é aquele paciente que vai estar o tempo todo torcendo o pé. E aí, vai apresentando lesão nesse tornozelo e acumulando lesão nesse tornozelo. As mãos, quando começam a ser comprometidas, ele começa a perder a força, então ele não tem força para segurar um objeto, ele vai ter dificuldade em manusear o objeto, em segurar uma xícara para beber água, em segurar para beber café, segurar um copo para beber água. Ele vai ter uma marcha que ele tropeça muito, ele tem uma marcha que é do tipo anserina, lembra aquela marcha em que é parecida com o andar de um pato, que ele vai para um lado, para o outro. Ele apresenta também o quê? Um tremor, pode apresentar, nem todos apresentam, mas pode apresentar um leve tremor nos membros. As contraturas começam a surgir, então, frequentemente, a gente começa a encontrar o quê? Contraturas nas extremidades. Por quê? Porque o comprometimento, ele é maior distal. Então, se eu pergunto assim, o paciente apresenta graves contraturas proximais? Não, né? Então, o paciente, ele começa a apresentar as contraturas mais distais, tá? Então, o paciente que apresenta um pé em garra, ele começa a apresentar um punho caído, e a coluna, ela começa a ficar desviada quando a fraqueza evolui para tronco. Então, quando ele tem uma evolução da doença e a fraqueza evolui para tronco, ele começa a apresentar um grau de escoliose na coluna. A gente encontra isso nos pacientes. Esses pacientes também, quando a gente vai para a parte mais autônoma, o que é que a gente encontra, já que ele apresenta lesões autônomas? Deixa eu botar aqui no silencioso. Já que ele apresenta lesões autônomas, disfunções. Quais são essas principais disfunções? A gente encontra comprometimentos no coração, tá? Então, são pacientes que eles tendem a ter uma alteração na pressão, uma desregulação da pressão, que muitas vezes precisa de medicamento para isso, e eles apresentam arritmias no coração também.
Então, isso está dentro de um descontrole das funções autônomas. Uma outra coisa que eles apresentam nos distúrbios autônomos, propriamente dito, a gente tem uma alteração na produção do suor, hipotensão, então aquele paciente que quando a gente senta, quando a gente coloca em pé, ele apresenta uma hipotensão. E aí, quando ele está com uma fraqueza muito grande, é um paciente que vai começar a ter resistência a querer ficar em pé. E tem que dar orientações a esse paciente. Ele pode apresentar alterações sexuais e alterações urinárias, tá? Pode apresentar. Não quer dizer que ele venha a apresentar. Isso aqui são coisas que ele pode apresentar. Alterações tanto na função sexual como na função urinária, que são controladas pelo sistema nervoso autônomo. O diagnóstico. Como é dado o diagnóstico desta patologia? Então, o diagnóstico ele é dado através da história clínica, você vai coletar a história clínica do paciente, vai ver como foi que começou essa fraqueza muscular e essa atrofia. Se essa fraqueza ela iniciou de uma forma lá em membros inferiores e ela começou a ascender, se ela é maior distalmente, tá? Se a gente tem um comprometimento distal, você vai ver também se é simétrico nos casos das polineuropatias. A gente tem alguns exames que avaliam enzimas musculares, tá? Para ver se está alterado as enzimas musculares, alguns exames que avaliam glicemia e outras doenças para ver os tipos de polineuropatias que têm causa decorrente de alteração no tecido conjuntivo, que tem causa de alteração infecciosa, que tem causa de alteração lá por substâncias tóxicas. Então, a gente faz alguns exames para tentar descobrir a causa da polineuropatia. A eletroneuromiografia, para ver qual a localização do nervo que está sendo comprometido, e pode pedir uma biópsia do nervo. É menos usual a biópsia do nervo, porque biópsia é um procedimento invasivo. Vai ter que gerar uma lesão. Eu vou ter que coletar uma parte lá, um material lá do nervo, e isso é um procedimento invasivo e tem riscos para o paciente, né? Eu produzo uma micro lesão na estrutura, mas com essa biópsia eu consigo identificar melhor a natureza desta polineuropatia, mas ela não é tão usual devido aos riscos que pode causar. E agora a gente chega na parte prática da coisa, né? No que a gente, enquanto profissionais, a gente pode fazer com este paciente. Então, eu vou fazer essa avaliação com o meu paciente que acabou de chegar para mim com uma polineuropatia. O que eu preciso avaliar nesse meu paciente? Se eu tenho uma lesão de neurônio motor inferior e o meu paciente tem uma alteração no tônus, meu paciente tem uma alteração nos reflexos, tem alteração na força, tem alteração na sensibilidade, eu preciso avaliar todos esses comprometimentos que a gente já viu como avalia o tônus através de um movimento passivo, o reflexo com martelinho,
avaliar a dor do paciente, ver como é que é a intensidade dessa dor, ver onde está localizada, qual é o tipo de dor desse meu paciente, é uma dor realmente em queimação, como é o tipo de dor desse meu paciente. Faz uma avaliação da força para ver onde está perdida a força muscular do paciente. É muito importante saber por onde começou os sintomas, tá? Então, sempre pergunto ao paciente, mas iniciou como? Essa força aqui, você não está conseguindo, está fraco, tanto o cotovelo como o punho. Mas começou já assim, ou começou lá pelo punho. Então, faz essa avaliação, avalia o equilíbrio, vê a marcha do paciente, como é que ela está, vê se ele tem algum comprometimento cardiovascular. Então, para isso, é necessário um encaminhamento para um cardiologista, já que é um paciente que ele tem a tendência a apresentar alterações cardiológicas. Eu vou verificar a pressão dele. Por quê? Porque é um paciente que ele pode ter um descontrole na pressão. O paciente já está com esse descontrole na pressão, encaminhamento para um cardiologista. Faz a avaliação da parte da uro, tá? No paciente também, já que ele pode apresentar também uma disfunção nesse sistema, mas para isso questiona o paciente, ele vai dizer os sintomas dele. E a gente tem aqui, ó, um score que é específico para avaliação desses pacientes. Então, a gente viu lá nas primeiras aulas como é que faz uma avaliação global de um paciente neurológico. Eu mostrei as principais escalas a vocês. E agora, em cada patologia, eu estou mostrando a vocês as escalas específicas que a gente utiliza para cada patologia, para vocês poderem ter acesso. E quando vocês tiverem um paciente futuramente com as demais patologias, vocês poderem utilizar as escalas para avaliar de acordo com a patologia. Então, a gente tem esse score aqui, ó, score de sintomas neuropáticos, tá? Que é para pacientes com neuropatias. Então, esse score aqui, ele vai avaliar como é que está essa questão da dor neuropática que o paciente ele está sentindo, pergunta como é essa experiência para o paciente, como é que ele está experimentando esta dor, tá? Se está incomodando ele, qual é o tipo de dor que ele está sentindo, o local da dor que ele sente, ele avalia em que horas o paciente sente essa dor, se é de manhã, se é mais de dia, se é mais de noite. E assim ele faz todo esse apanhado em torno da dor do paciente, para poder montar um score sobre a dor do paciente. E assim ele classifica se os sintomas são leves, moderados ou se são sintomas graves, tá? De 3 a 4, sintomas leves, de 5 a 6, sintomas moderados, e 7 a 9 são sintomas graves. Então, isso é um score que é validado, foi criado inicialmente para polineuropatias diabéticas, mas ele é utilizado quando a gente pega um paciente que tem alguma neuropatia. A gente tem um outro, tá? Esse outro, ele tem um mapa do corpo, e esse aqui, ele não é validado para a língua portuguesa, mas ele é bem utilizado devido à fácil aplicabilidade, tá? E devido à facilidade do paciente apontar
para onde ele está sentindo a dor e ele localizar, porque às vezes é muito difícil a gente dizer onde é que a gente sente essa dor, a gente classificar essa dor. Então, aqui ele vê o corpo dele, ele consegue me mostrar onde é que é a dor, e ele vai localizar e ele vai me dizer como é esta dor dele, tá? E assim a gente vai classificar também se esse paciente ele tem, se é muito provável ele ter uma neuropatia, se é provável, se é pouco provável, se é improvável que esta dor que ele esteja sentindo seja decorrente de uma neuropatia. Então, essa escala aqui, ela é utilizada também para a gente avaliar um paciente que tenha uma neuropatia. Quanto ao tratamento, então vamos começar com o tratamento, tá? Então, a fisioterapia. Então, na fisioterapia, a gente tem vários exercícios que utiliza para o tratamento desses pacientes. Até aqui tá tudo ok? Vocês entenderam? Sua prima está com neuropatia, Tereza? Qual é os sintomas dela? Então, vamos começar com o tratamento, tá? Da fisioterapia. Então, o que é que a gente utiliza tanto no tratamento desses pacientes? Então, a gente tem as mudanças de decúbito, os exercícios. Mudanças de decúbito é muito importante. Por quê? Porque o paciente tem alteração sensorial, não é isso? Então, é muito importante orientar ele. Quando ele estiver deitado, ele sempre lembre de estar mudando a posição, porque ele pode estar comprimindo uma área do corpo e não está sentindo bem que está comprimindo esta área do corpo. Então, ele precisa ficar alerta ao corpo dele, a gente precisa orientar isso. A gente tem os alongamentos, tá? Os alongamentos, eles são bem defendidos para quê? Para tentar dar uma diminuída na tensão muscular do paciente. Então, o paciente, ele tem muita tensão muscular e é um fator emocional bem forte que está envolvido nas polineuropatias, tá? E acredita-se que se a gente consegue diminuir essa tensão muscular, a gente consegue relaxar o músculo. Isso vai ajudar o quê? Vai ajudar a diminuir a compressão do nervo. Então, se a gente tem um nervo que está lá em um processo de comprometimento, está em um processo de compressão, está sendo degenerado porque está em um processo de compressão. Se a gente faz um alongamento, diminui essa tensão muscular, a gente auxilia a diminuir essa descompressão do nervo, tá? A reeducação postural também. A reeducação postural é muito importante para esses pacientes, porque ele pode ter um comprometimento do nervo, justamente por quê? Porque ele está com uma postura inadequada. Então, a gente vê muito isso em quê? Lá em comprometimento ciático, né? Então, comprometimento ciático pode ser uma mononeuropatia. Não é isso? A gente comprime o ciático e gera uma monineuropatia. Então, a reeducação postural,
é muito importante para quê? Para reduzir essa compressão do nervo. Então, a gente tem que trabalhar em cima de imaginar que o que está lesionado ali é o nervo. Então, eu tenho um nervo que ele está lesionado, que ele pode estar tensionado, que ele pode estar comprimido e que isso vai gerar um processo de degeneração nesse nervo, tá? Então eu preciso fazer com que esse nervo melhore o fluxo nele, melhore o fluxo nervoso neste nervo para que ele não venha a degenerar, não venha a aumentar esse processo desta neuropatia, aumentar essa sintomatologia. Então, eu preciso sempre ter esse raciocínio clínico. Exercícios ativos. Vocês estão me escutando? Eu que lute com essas aulas. Vamos lá.
A gente tem o paciente da UTI, e aí a gente chama que um quadro clássico que acontece lá nesses pacientes é a polineuropatia do paciente crítico, tá? Quando vocês escutarem falar nisso, é aquele paciente que apresenta um quadro, aquele paciente, estou colocando os slides, tá? É aquele paciente que ele apresenta um quadro. Tá aparecendo já? É aquele paciente que ele apresenta um quadro de uma fraqueza muscular, e uma fraqueza muscular que começou com predomínio distal e ele foi aumentando e aí ele já se espalhou para o corpo, tá? Então, aquele paciente que ele já está vários dias na UTI, ele começa com esse quadro, né, de fraqueza, porque ele está só em cima de uma cama, e aí, com o tempo, ele começa a apresentar um quadro de comprometimento de nervo. No caso desses pacientes, a gente tem, geralmente, são pacientes que apresentam comprometimento respiratório. Pacientes, quando estão na UTI, a maioria, eles têm um comprometimento respiratório. E aí, a fisioterapia vai atuar junto à ventilação mecânica, que vocês vão ver isso na disciplina de intensiva, tá? Vocês vão ver como é que a fisioterapia atua em uma unidade de terapia intensiva. Atuamos muito na parte da higiene brônquica, com aspirações. No quadro de dor, o que é que a gente tem? A gente tem o uso de analgesia, ou seja, as medicações para dor desses pacientes, e utiliza-se muito o quê? As grades da cama para colocar o lençol por cima da grade, porque o paciente ele fica tão sensível, que ele não aguenta o toque do lençol na pele. Então, a gente utiliza estratégias para evitar esse toque do lençol sobre a pele dele, a não ser que seja extremamente necessário. Mas a gente utiliza muito as grades da cama, é uma das formas, uma das técnicas que se utiliza, é a grade da cama para passar o lençol por cima da grade para cobrir esse paciente. A aula vai até o horário normal, tá, Marusa? Hoje vai ser uma aula mais estendida. Nas polineuropatia tóxica, o que é que faz? A gente precisa fazer a remoção até umas 9h30. Exatamente, Beatriz. Nas polineuropatia tóxica, precisa fazer a remoção do que está causando a polineuropatia. Então, é administrar substância para fazer essa remoção. Se tem um quadro infeccioso, precisa de antibiótico. Se o paciente está com alteração na pressão, se está com um quadro de hipotensão, ele precisa ser hidratado. Se o paciente ele não está conseguindo comer, ele faz uma gastrotomia. Então, inicialmente, ele começa com uma sonda pelo nariz, por onde ele se alimenta, e posteriormente ele faz uma gastrotomia, que é o acesso lá pelo abdômen. Eu acho que vocês já viram o acesso que a gente vê lá no abdômen, tá? Que vai direto lá para o estômago, tá? Faz esse quadro da gastrotomia. E o uso de meias é muito importante, nesse caso de hipotensão, para evitar uma TVP também.
O uso de medicações, se vocês verem que ele está com oscilação na pressão, então precisa comunicar ao médico. E temos as órteses, quando é viável, né? A gente sabe que um paciente internado é um pouco complicado a gente indicar a órtese se o sistema ele não fornecer, mas existe hospitais de ponta que eles fornecem órtese. Então, é interessante fornecer órtese para o quê? Para não ficar com o pé em garra e a mão caída, que a gente já viu que esses pacientes vão apresentar futuramente um pé em garra e a mão caída. Então, usar a órtese para prevenir isso seria interessante para esses pacientes. Vamos ver agora os tipos de polineuropatias específicas, tá? Com o tratamento. Então, eu tenho uma polineuropatia diabética. Como é que eu faço com essa polineuropatia diabética? Polineuropatia diabética é aqueles pacientes que apresentam diabetes, e aí a diabetes, ela vai lá e compromete o nervo, as fibras que estão relacionadas com a dor, tá? As fibras nervosas lá do nervo, e essas fibras, geralmente as fibras C relacionadas com a dor. Nesses pacientes é comum a gente ver o quê? Alteração na sensibilidade plantar e na cicatrização da pele. São pacientes com diabetes, é comum a gente ver isso. O tratamento desses pacientes, específico desses pacientes. Como é realizado o tratamento específico desses pacientes? Então, a gente viu lá na fase da UTI e agora, o tratamento específico desses pacientes da polineuropatia diabética. Então, esses pacientes, é aconselhável eles fazerem o quê? Exercícios aeróbicos, tá? Exercícios aeróbicos são os principais para estimular a circulação, e a caminhada está em primeiro lugar. Pedir para esses pacientes fazerem caminhada para que o nervo ele possa melhorar o fluxo nele, tá? O fluxo de atividade do nervo ele possa melhorar e a gente tem uma melhora do quadro do paciente. Os exercícios de fortalecimentos resistidos é interessante. A estimulação vibratória, aquela plataforma vibratória, aqui, ó. Vocês conhecem essa plataforma aqui? Em algumas academias tem essa plataforma aqui. Então, essa plataforma aqui vibratória, ela faz uma estimulação sensorial. E isso faz com que o paciente ele melhore a sensibilidade e diminua essa sensação de dor que ele tem, queimação nos membros, tá? Então, ela é muito interessante, a estimulação vibratória para esses tipos de paciente. Esses tapetes artesanal que a gente confecciona, tem esses tapetes aqui para quem está em clínica neurológica, principalmente quem tem sua clínica, quem passa por estágio, é muito comum a gente fazer isso. Eu lembro quando eu estava no meu estágio, a gente fez esses tapetes aqui, cada grupo fez um desse aqui, para utilizar com os pacientes. Então, você pega um tapete, você pega um emborrachado e você vai pegar várias texturas diferentes e vai colar nesse emborrachado, tá? Então, uma textura macia, uma textura áspera, você pode colar feijão, você pode colar várias coisas para o paciente andar por cima. E assim você trabalha a parte da sensibilidade, EVA. Exato, Jéssica. Trabalha a sensibilidade, estimular o paciente a sentir melhor o pé, e você trabalha
a estimulação do fluxo sanguíneo ali no pé, o paciente vai estar andando, né? E você também trabalha a dor desse paciente. Então, o paciente está sentindo uma dor em queimação, mas você está reeducando o pé dele, reeducando o sistema sensorial dele. Então, você está melhorando o fluxo sanguíneo naquele local para que o nervo funcione melhor e assim você tem uma melhora no quadro de dor e no quadro da sensibilidade. Lembrando que a sensibilidade é uma coisa muito importante em um paciente com neuropatia. Por quê? Porque a alteração da sensibilidade pode fazer com que o paciente leve um corte muito grande ou qualquer cortinho que ele leve, se for no caso da diabetes, ele possa vir perder o pé por causa disso. Ele ampute o pé por causa disso, por causa da diabetes dele. Ele precisa amputar o pé. Então, é muito importante se preocupar com essa sensibilidade. A gente tem o uso do TENS, tá? Para dor, na polineuropatia diabética, que é o caso do paciente não ter a alodínia, então o paciente ele só tem aquela sensação de queimação, tá? Tem a utilização do TENS, tem a utilização da estimulação magnética transcraniana. Alguém já ouviu falar nessa estimulação? A estimulação magnética transcraniana é um aparelho de alto custo. Eu já trabalhei com esse aparelho, tá? Lá na Paraíba. Ele é um aparelho que a gente vai fazer uma estimulação cortical. Então, existe uma bobina. Ó, essa bobina a gente acopla ela na cabeça. A gente encontra um ponto motor lá no córtex e a gente vai fazer uma estimulação, tá? A gente faz a estimulação a nível cortical. E a partir dessa estimulação cortical, a gente vai tentar modular a atividade do cérebro. Então, se a gente consegue modular aquela atividade lá do cérebro, a gente consegue melhorar a informação que está descendo pelos nervos para ir lá para os músculos. Então, a estimulação magnética transcraniana e a estimulação transcraniana por corrente contínua, que a gente chama de ECTT, que é um método semelhante, bem mais barato, ele também pode ser utilizado e vem mostrando bons resultados nos estudos, tá? Então, apesar da gente estar diante de uma lesão periférica, se a gente faz uma estimulação central lá no córtex, a gente consegue ter uma boa resposta lá na lesão periférica. Os estudos vêm mostrando isso. A gente consegue modular a atividade cortical e, com isso, consegue melhorar o fluxo lá para os nervos. Esse estimulador magnético aqui é em torno de uns 500 a 700 mil, e esse estimulador aqui, corrente contínua, é em torno de 2.000, então é bem mais em conta ele. Quando a gente tem uma neuropatia vasculonervosa, tá? É um outro tipo de neuropatia. Então, um exemplo, quando a gente tem lá a síndrome do túnel do carpo, a lombocialtalgia, né? Uma neuropatia que tem um componente compressivo, tá? E aí a gente vai ter aquela dor que é irradiada. Isso é uma forma de neuropatia.
Então, nas neuropatias compressivas, a gente tem, vamos seguir, a gente tem as técnicas de energia muscular. Vocês já viram essas técnicas de energia muscular? A gente tem as técnicas de energia muscular que a gente chama de técnicas de contrai e relaxa, tá? Então, são algumas técnicas para a gente tentar descomprimir o nervo. Então, se eu tenho uma compressão do nervo lá do membro superior ou lá do membro inferior, eu vou avaliar onde é que está essa compressão, eu preciso avaliar, e aí eu vou ver que técnica eu vou utilizar para fazer essa descompressão. Algumas técnicas que a gente utiliza lá em membro superior, tá? Quando a gente tem uma compressão lá de membro superior. Então, a gente utiliza aqui, ó, em cervical. A gente pede para o paciente, a gente faz uma rotação na cabeça do paciente, tá? Paciente puxa o ar e quando ele solta o ar, eu boto uma resistência aqui na minha mão e peço para o paciente fazer a rotação de cabeça. Mais uma vez, puxo o ar, soltou o ar, paciente vai fazer uma rotação de cabeça. Puxa o ar, soltou o ar, o paciente faz a rotação de cabeça, tá? Então, é uma técnica que vocês vão utilizar pedindo para o paciente ir contraindo contra uma resistência, certo? Posiciona a mão na cabeça do paciente e vai pedindo para o paciente fazer esta rotação de cabeça. Da mesma forma, eu utilizo isso pedindo para o meu paciente fazer um movimento aqui, ó, no plano, nesse plano aqui inclinado, tá? Que a gente tem aqui esse plano aqui da escápula, não é isso? Que é esse plano que fica aqui inclinado. Então, eu vou pedir para o paciente fazer um movimento de adução horizontal, vindo lá de fora, em direção à adução horizontal. Eu vou posicionar o meu braço do paciente de uma forma abduzida, tá? E eu vou pedir para o meu paciente
puxar o ar. Quando ele solta o ar, eu boto uma resistência no braço e mando ele contrair o braço. Puxo o ar, solto o ar, boto uma resistência contraindo. Toda vez que o meu paciente contrai e ele solta, deixa de contrair, eu consigo ir ganhando mais o movimento. Então, esse paciente, ele consegue ir relaxando mais esse músculo. Deu para entender? Eu mostrei isso em cinésio para vocês. Eu mostrei essa técnica aqui, ó, em cinésio para vocês. Vocês lembram? Pronto. Então, toda vez que ele contrai, eu consigo ir ganhando mais, eu consigo alongar mais aquela estrutura, tá? Paciente está aqui. Eu vou tentar liberar o piriforme, tá? Eu vou usar essa técnica de energia muscular, porque eu acho que o nervo ciático está comprimido. Então, eu vou lá e mando o meu paciente fazer uma força empurrando minha mão. Então, o paciente vai botar força para dentro. E eu vai, força. Paciente, quando solta a força, eu consigo ganhar mais na rotação. E aí eu mando ele botar novamente força. Força. Paciente, toda vez que ele coloca força que para, eu consigo ganhar mais rotação. Então, é uma técnica que a gente vai pedindo para o paciente contrair. Toda vez que ele contrai, eu consigo ir ganhando mais movimentos, tá? Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Temos os alongamentos, né? Os alongamentos que vai de acordo com o nervo que estiver comprimido. Eu vou tentar aliviar a tensão, não é? Então, eu vou alongar o meu paciente. Fazer alongamentos é muito interessante, os alongamentos de membros inferiores para esse paciente. É muito interessante os alongamentos também de membro superior para esses pacientes, tá? E de tronco, quando o paciente começa a evoluir, você vê que esse paciente já vai começando a evoluir com alguma alteração na coluna. Então, não deixar ele chegar a uma fase de alterar, formar uma alteração, uma contratura, uma escoliose na coluna. Mobilizar antes, alongar antes. As mobilizações neurais, né, que a gente também viu. Então, a gente tem a mobilização do nervo mediano, né, que a gente faz aqui aquela postura do garçom para mobilizar o nervo mediano. E a gente mobiliza tanto aqui no punho, como no cotovelo, ou no ombro, pode mobilizar em qualquer um dos três. A mobilização de nervo ulnar, né, que a gente bota a mão virada para a orelha, que é o contrário, né, e aí a gente tanto mobiliza aqui. Eu tenho tendinite, então eu tenho dificuldade nessa postura. Como eu mobilizo
no cotovelo, como eu posso mobilizar em ombro também, e a de radial, né? Que eu boto o braço com rotação interna. Jéssica faz falta também, viu, Jéssica? Eu que lute. Nessas horas tu faz falta. O ombro em rotação interna e eu mobilizo aqui, né? No punho. Então, essa é a mobilização do nervo radial. Se a gente está com comprometimento lá de nervo, eu preciso fazer uma mobilização do nervo. A de membro inferior, né, que a gente faz a mobilização com a perna em extensão, e aí eu vou mobilizar aqui o tornozelo, ou eu vou fazer um movimento de flexo e extensão em quadril. A gente chegou a ver isso na prática, não foi? As mobilizações de cintura, né? Tem a cintura pélvica e a cintura escapular. É muito importante fazer essas mobilizações no meu paciente. Se ele está com uma compressão do nervo, eu preciso mobilizar as cinturas. Então, é muito importante mobilização de cintura e a mobilização dos nervos. A gente tem as trações. Então, tração é muito utilizada para tentar descomprimir. Eu tenho a tração cervical, tá? Tração cervical, a gente posiciona uma mão por baixo do pescoço, a outra a gente posiciona aqui na mandíbula e a gente puxa a cabeça, botando a força na mão de baixo, para não deslocar a mandíbula do paciente. Tentando colocar o máximo de força possível para fazer essa tração. A gente tem aqui também a tração de lombar, não é? Tentando puxar os membros inferiores para tracionar a região lombar. No tratamento de queimados, tá? A gente também tem uma neuropatia após um acidente que levou a uma queimadura, tá? Pacientes que tiveram queimaduras extensas pelo corpo, eles apresentam um quadro de neuropatia após essas queimaduras. E aí esses pacientes, eles começam a ter comprometimento bem considerável na sensibilidade e começam a ter um quadro de alodínia. Então, esses pacientes aqui são os pacientes que apresentam esse quadro aqui de alodínia, tá? E futuramente eles evoluem para o quê? Para as contraturas musculares. Por quê? Porque a pele, ela vai cicatrizando, eles não aguentam movimento, não querem fazer movimento de forma alguma, porque dói muito, e aí quando a pele ela vai cicatrizando, ela cicatriza de uma forma encurtada, e aí o corpo ele fica todo contraturado. Então, são pacientes que a gente precisa mobilizar muito precocemente, esses pacientes, tá? Nas unidades de queimados. Vocês já visitaram unidade de queimados? Pronto, é um sofrimento muito grande, é um sofrimento na troca de curativo, é um sofrimento na hora do banho, é um sofrimento muito grande. Mas é um paciente que a gente precisa orientar que ele precisa fazer a fisioterapia, porque senão, futuramente, ele vai ficar todo contraturado. Então, qual é o objetivo da gente? Prevenir edema, prevenir cicatriz, evitar que a cicatrização ela seja de uma forma demasiada, fazer com que esses indivíduos eles mantenham a amplitude de movimento que eles tinham antes, a força que eles tinham antes. Como é que a gente trata esses indivíduos?
Então, esses indivíduos é muito importante o quê? Os alongamentos. Então, na fase inicial, a gente trabalha com o quê? Com alongamentos. A gente vai trabalhar com exercícios ativos. O paciente ele precisa ser ativo após essas queimaduras. A gente vai trabalhar com enfaixamento, justamente por causa dessa alodínia, que tudo nele causa dor, até o toque causa dor. Então, como é que eu trabalho a alodínia? A alodínia a gente trabalha com dessensibilização. O que é dessensibilização? É eu estimular tanto aquela região que ela deixa de me responder, tá? Isso se chama de sensibilizar. Então, toda vez que eu toco num lugar, causa dor. Eu preciso tocar tanto, que chega uma hora que vai acomodar o estímulo. Então, o corpo da gente tem a capacidade de acomodação de estímulo. Então, isso a gente chama de dessensibilização, tá? A gente vai dar tanto estímulo na mesma região que vai acomodar e o corpo vai deixar de sentir. É a mesma coisa que acontece lá com o TENS. O TENS, quando vocês colocam, eu acho que vocês chegaram a ver isso. Quando vocês colocam o TENS, chega um momento que vocês deixam de... começam a sentir uma diminuição na intensidade do TENS. Aí vocês têm que aumentar a intensidade novamente para ficar sentindo a sensação do TENS. Então, o TENS, ele acomoda o estímulo, tá? Então, segue, é como se seguisse o mesmo princípiozinho lá de acomodação do TENS. Então, a gente enfaixa a parte do corpo do indivíduo que a gente vai trabalhar. Para quê? Para ele deixar de sentir qualquer estímulo como dor. O enfaixamento, ele vai diminuir isso. Depois que você enfaixou, você vai dar estímulo sensorial. Então, você vai pegar aquelas bolinhas com cravo e vai passar, certo? Você vai pegar texturas, coisas que tenham texturas e vai passar por cima para estimular aquela região. Então, é uma coisa que você precisa fazer nesses pacientes. O que você utiliza é esse enfaixamento para aliviar a alodínia e conseguir fazer essa estimulação e poder desensibilizar. Passa, até o paciente acomodar o estímulo. Então, é uma estimulação prolongada. A estimulação magnética transcraniana, ela também mostra benefícios, desde que o paciente não tenha queimado a região da cabeça, né, porque aí você não vai poder acomodar na cabeça, então ela mostra benefícios para diminuir essa dor nesses pacientes. A gente tem que trabalhar os exercícios ativos para manter a amplitude de movimento, para esses pacientes manterem a dor também, evitar contraturas. E quando a pele começa o processo de cicatrização, utilizar talas para evitar que a pele não cicatrize de uma forma encurtada, tá? Então, enfaixa o membro e coloca uma tala, para não deixar que isso seja contraturado. E por último, a gente tem o membro fantasma. Então, o membro fantasma também, quando a gente sofre um acidente que perde um membro e sofre uma amputação de um membro, na verdade, e aí a gente pode ter um quadro de uma neuropatia, tá? Por quê? Porque tem uma lesão de um neurônio ali. O paciente, ele lesiona os nervos, lesiona os nervos que passam naquele membro.
E aí, quando ele lesiona esses nervos, ele pode desenvolver uma neuropatia naquele local. Quando ele desenvolve essa neuropatia, ele vai ter os sintomas que a gente já viu que é ocasionado por uma neuropatia. Então, ele vai desenvolver um comprometimento de força, um comprometimento sensorial ali, vai desenvolver uma dor naquela região. E como é que eu trato essa região? Então, eu preciso tratar com exercícios ativos para manter a mobilidade, para manter a circulação ali naquele nervo. Eu preciso fazer a dessensibilização também, com texturas, como eu falei para vocês. Aqui eu não preciso usar enfaixamento, porque a gente não encontra a lodinha, tá? A gente vai dessensibilizar essa região. E por que aqui eu dessensibilizo essa região? Porque no caso do membro fantasma, o paciente, ele sente o membro que perdeu, ele sente coceira no membro que perdeu, ele sente dor no membro que perdeu, é como se ele ainda tivesse esse membro. Mas por que ele ainda sente isso? Ele ainda sente isso por quê? Porque lá no córtex ainda existe a representação desse membro e porque o nervo que ia para o membro dele, ele foi lesionado. Então, por isso que ele sente ainda esse membro. E por isso que eu vou precisar desensibilizar essa região para ele deixar de sentir esse membro. Então, vou desensibilizar para ele acomodar e para ele entender que não é mais que não existe mais um membro naquele local. Então, é estimulação repetida, com texturas diferentes, com uma bucha, é muito utilizada essa bucha, tanto a parte áspera, a gente passa várias vezes, depois passa a parte macia, depois volta para a parte áspera, passa várias vezes, depois volta para a parte macia, pode utilizar também um algodão, e aí até que o paciente acomode a essa estimulação. E ele pare de sentir a dor, pare de sentir a coceira nessa região, tá? Uma outra coisa muito utilizada nesses pacientes é o espelho. Então, a gente chama de terapia espelho. A terapia espelho é uma terapia que foi criada por Ramachandran. Então, a gente escuta muito falar isso na neuro. Caixa de espelho de Ramachandran. É uma caixa com um espelho que o paciente ele vai lá e esconde o membro dele que ele amputou e ele coloca na frente do espelho um membro saudável. E aí ele vai olhar para o espelho. A imagem no espelho que ele vê é a imagem do membro bom, ou do membro que está comprometido, não é? Ele vê o membro bom, está aparecendo no espelho como se fosse um membro comprometido. E aí ele começa a perceber que ele tem os dois membros bons. É como se ele tivesse os dois membros bons. E não um membro amputado. E assim ele estimula o córtex a fazer uma reorganização. De quê? De que ele não está sentindo dor. Então, eu não estou sentindo dor no meu braço. A imagem que eu estou vendo, ela não sente dor. Então, não tem por que eu estar sentindo dor. Então, tem essa reorganização no córtex dele, e aí a gente trabalha para que ele diminua essa questão dessa dor neuropática que ele sente. Vocês entenderam?
Dúvidas? Pronto. Pois próxima aula a gente vai terminar de ver o conteúdo, tá? Eu tenho a gente tem ainda uns conteúdos para discutir, que eu vou selecionar um material aqui. E a gente tem ainda 3 aulas, não é isso? A gente vai ter uma aula no sábado, dia 20, foi uma aula que foi combinada já com Samara. Dia 20, a gente vai ter uma aula no sábado. A gente tem aula próxima semana, dia 24 e dia 20. Eu vou combinar com vocês nas 2 últimas aulas para a gente ver a apresentação de uns seminários para fechar a nota de vocês e a gente discutir sobre umas patologias, tá? Sobre distrofia muscular, sobre ataxias, a gente vai discutir. Vai discutir também sobre axoniotimese, neurotimese, essas lesões. Aí vocês vão apresentar, vocês vão fazer os slides, a gente vê a dinâmica para vocês apresentar, e aí vocês combinam, fazem aí via internet, nada de aglomeração, fazem todo o trabalho via internet, e a gente faz a apresentação e a discussão aqui nas 2 últimas aulas. Ok? E aí a gente não faz mais trabalhos dessas aulas. Fica só com a nota do seminário. Próxima aula, Jéssica, eu vou dividir o tema, certo? Eu vou querer 4 grupos. Se vocês quiserem ir se organizando já, 4 grupos, eu vou querer 4 grupos, 2 a gente marca em uma aula e 2 a gente marca em outra aula. A semana da AP2 começa dia 29. Eita! Vão se organizando aí. Próxima aula, a gente divide e vocês já me dão o nome dos grupos. Ok? Pois pronto, minha gente. Uma boa noite para vocês e beijos.